Olá, acompanhe aqui comigo agora nesta edição, no programa Movimento, a entrevista com a comunicóloga, jornalista, professora universitária e palestrante. Fabiana Silber é a minha convidada de hoje. Seja muito bem-vinda ao programa aqui no Salão Nobre, Fabiana, aqui do Paço Municipal Major Eustáquio. Muito obrigada, que alegria poder participar desse programa que se referencia aí com tantas clarezas, com tantas importantes entrevistas, que mostra Uberaba de uma maneira toda pioneira e também poder ficar com você, estar na sua presença, para mim é uma grande honra. Você é uma profissional multimídia, mas vamos até utilizando aqui a sua própria expressão de pioneirismo. Você foi uma das primeiras mulheres a estar no jornalismo TV Integração em Uberaba, né, que é afiliada da Rede Globo. Como é que foi que se deu esse processo de você chegar até a TV, ficar por longos anos e depois também foi para a capital, que a gente vai conversar sobre isso? É muito interessante perceber essa ascensão da mulher em todas as áreas e eu me sinto muito grata a todas as oportunidades e também a força, né, que se adquire no processo para conquistar essa chance que é para muitos importante. O jornalismo televisivo, ele tem um papel fundamental na sociedade e aqui em Uberaba isso também se caracteriza dessa forma. A minha atividade na TV começou como produtora, eu fiquei 6 meses nessa área e depois já fui para a reportagem, por onde eu permaneci por vários anos, depois fui para a apresentação. Tive também a oportunidade de trabalhar ainda na edição, que é fundamental para quem atua no jornalismo televisivo para entender, né, o teor do material que muitas vezes é feito de uma forma muito extensa na reportagem externa, mas que precisa ser editado para chegar ao telespectador com uma informação mais prática, mais objetiva. E a minha decisão de deixar a televisão, de deixar de participar diretamente do jornalismo televisivo, veio de uma escolha pelo magistério. Porque a atividade profissional como repórter, ela requer uma envergadura de tempo muito apropriada. Então você chega na matéria, você tem que ficar até que aquilo se concretize. E as aulas têm horários, então chegou um momento em que eu tive que fazer uma escolha e naquele período foi a escolha que eu considerei como para mim mais importante. Antes disso, você esteve também na nossa capital, em Belo Horizonte, trabalhando com TV. Como é que foi essa experiência? O que você faz dessa diferença de atuar no jornalismo no interior, embora uma cidade do porte da nossa, né, de Uberaba, e você trabalhar na capital? É de levantar e aplaudir os jornalistas do interior, não desfazendo dos jornalistas das metrópoles. Mas a questão da estrutura, das equipes, dos tempos para realização de conteúdos nas grandes cidades é imensamente maior, não há comparação. Quem consegue se adaptar e trabalhar no interior, consegue trabalhar em praticamente tudo. Porque enquanto você, na capital, você tem muitas vezes uma pauta a cumprir no seu dia de trabalho, e para aquilo você ganha tempo, você tem os equipamentos necessários, as estruturas, você tem muitas vezes um editor à sua disposição para você entrar em contato, para você tirar dúvidas. Muitas vezes você leva o material, assistem, e aí revê e ao perceber que existe a necessidade de mais algum conteúdo, volta ao seu local e faz. Nada disso acontece no interior. No interior, muitas vezes você tem 3, 4 pautas para cumprir, dependendo do período até mais. Você sai de uma matéria rural e entra numa matéria sobre cultura, você sai da matéria de cultura e entra numa cadeia. Então, a sua necessidade de flexibilização, de resiliência, diante da pressão, do timeline, do processo que você tem que cumprir para atender as exigências, é imensamente maior. Então, sem dúvida, os repórteres do interior, os apresentadores, todo mundo que trabalha, seja qual for o veículo no interior, merece aí ser celebrado de maneira muito especial. Fabiana Silber também foi jornalista aqui na Câmara Municipal e também fez uma revolução muito positiva, porque a partir dessa permanência dela aqui, dessa vinda, foi que houve uma modificação na grade, né, da TV Câmara, que hoje é Canal Câmara, mas era TV Câmara, que incluiu o jornalismo na grade e também democratizou, a partir dos projetos que foram elaborados e da implantação, as atividades do vereador. Ele também ganhou um espaço para as externas, que a gente chama, né? E você veio dessa experiência de uma TV aberta, você veio para uma pública, você arriscou, você tinha certeza que a coisa ia funcionar como funcionou? Então, é importante nesse momento fazer uma situação de paralelo, até para explicar um pouco das minhas percepções. Nós somos de uma herança jornalística que acha que fazer o certo é o óbvio.
Então, infelizmente, a gente vê pouca informação que destaca, que demonstra a categoria de pessoas ou estabelecimentos, com raras exceções. Mas se vê são notícias extraídas mesmo do cotidiano, de fatos que são considerados como mais relevantes, mas que mostram um lado mais negativo dos acontecimentos. Esse tipo de televisão, que tem se consolidado cada vez mais, especialmente a televisão, isso não é diferente nos outros veículos, mas em especial na televisão, traz uma temática sensacionalizada, traz uma visão sobre a notícia que, na minha ótica, isso é uma percepção individual do meu processo de pesquisa, que é uma visão distorcida. Por quê? Nesse momento, acontecem milhares de coisas. É claro que algumas são negativas, mas muitas são positivas. E quando você vê o extrato definido pelas editorias de jornalismo, extrai-se ali somente coisas que mostram esse lado que traz uma constatação infeliz da vida. E isso tem ajudado a formar uma cultura distorcida de que as coisas estão cada dia pior, de que as coisas têm se tornado, em comparação a períodos anteriores, mais problemáticas, o que não é verdade. Então, quando houve essa oportunidade de adaptar-se a um programa de TV dentro de um segmento que ainda não existia, que era uma oportunidade bem pioneira, nascia ali também a chance de criar uma nova identidade para o jornalismo, que era trazer para a Câmara, naquele momento que inaugurava as ideias da TV, que iniciava um projeto, essa visão de mostrar realizações, fatos, que pudessem contribuir para a percepção também de uma sociedade justa, de uma sociedade com bons acontecimentos, às vezes espaços não disponíveis nas iniciativas privadas. Então foi uma excelente oportunidade. É claro que, tendo esse caráter de ser justa, nem de puxar saco e nem de falar mal, porque eu acho que as duas radicalidades não servem, é óbvio que foi uma imensa oportunidade vir trabalhar com você, que na época nós viemos para trabalhar também juntas. É de conhecimento geral, a sua excelência, seu gabarito, uma jornalista que construiu uma história dentro do processo da comunicação extremamente ética e que sempre teve um posicionamento elegante no trato com a notícia, sem fugir às considerações, e cristalizações ali do que tinha que ser dito. E toda essa sua história, todo esse know-how que você traz, era assim um aprendizado e uma oportunidade imensa de crescimento. Foi aqui e foi com você, junto com outras pessoas importantes também, que eu aprendi a notícia da maneira pública, a gestão das administrações públicas, que é um viés muito importante, porque o que a gente observa hoje é que há necessidade de conhecimento de como se faz a coisa pública para que haja realmente o atendimento dos anseios da população. E o jornalismo passava por isso naquela época. Então, sem dúvida, foi uma oportunidade muito gratificante, mas de todas, a aprendizagem e o processo de ter a chance de ter lapidações apropriadas ao meu estilo, com a convivência com você, foi um presente que eu levo para toda a minha vida. É muito bacana ouvir isso, assim, a gente como colega e como parceiras assim, de trabalho, porque teve uma troca, Foi o que a gente chama de bons encontros, potencializou também a minha profissão, que hoje eu estou aqui no programa Movimento. E eu quero saber, Fá, de acordo com essas mudanças também dentro do jornalismo, que nós já acabamos de noticiar aqui, de informar como foi que se procedeu na Câmara Municipal, mas a gente vê uma movimentação grande hoje de abertura para o jornalista que está migrando para a questão tecnológica, para esses canais da tecnologia, às vezes está deixando a assessoria de imprensa, deixando o impresso. Como é que você vê isso? Como é que você pensa? Eu gosto muito de qualquer movimentação em todas as áreas e principalmente no jornalismo. Todavia, eu sou contra da prática da profissão por quem não tem formação, porque eu defendo sim que haja a formação, se acadêmica, se científica, se mercadológica, aí a ênfase é filosófica, a gente poderia discutir isso aqui até amanhã, mas não é qualquer pessoa que pode e que sabe fazer. É muito fácil dizer o seguinte, tem gente que já tem vocação e que chega e pode ali relatar um acontecimento. Vou dar um exemplo para ser mais lúdica. Acontece um acidente. Ali naquele momento do acidente, qualquer pessoa com celular pode chegar e fazer a documentação daquele fato e colocar aquilo em rede.
Aí a notícia ganha voz, rapidamente imagem, enfim. Mas quais são os impactos disso? Então é preciso ter uma série de critérios. Não são raros os casos, por exemplo, de familiares que descobrem tragédias nos seus ciclos por meios indevidos e com tratos inadequados, porque as pessoas têm gostos e desgostos. Então elas dão opinião. E a opinião não é relevante na medida em que se fala de processo científico, que fala-se de processo didático, que fala-se em técnica, porque é preciso ter, sim, conhecimento aprofundado para ser um formador de opinião, para falar sobre determinado fato. Então eu gosto e aprecio que isso continue a acontecer, espero que cada vez mais, mas também torço para que os jornalistas tenham um pouco mais de decência, todos nós, e possamos nos unir no propósito de que tenhamos aí uma reivindicação e um posicionamento em que o capitalismo não nos submeta a sanções como tem acontecido. Porque o que a gente observa assim, é que a força intelectual está cada dia mais medíocre em função das organizações e do poder econômico que elas imprimem. E aí a gente perde a força do diploma, perde a força do posicionamento e perde assim também a força de fazer o papel para o qual o jornalista foi feito para fazer. Como está muito forte a palavra crise, existe uma crise no jornalismo também, né? Ou ela está mais acentuada nas empresas de comunicação? Como é que você pensa? Eu gosto dessa palavra. Ao contrário das outras pessoas, eu penso que, infelizmente, nós ainda somos filhos de uma cultura que só se movimenta sob pressão. Deveria ser bem diferente. A gente deveria acordar e ter a capacidade de internamente manter alta a motivação e realizar tudo aquilo que a gente acredita que deve ser feito, que nasceu para fazer. Mas a gente ainda não tem essa característica instalada habitualmente, às vezes. E todas as questões que nós hoje podemos olhar nas nossas vidas pessoais ou profissionais, elas advêm de algum tipo de impacto. Foi quando houve aquela característica de mudança é que a gente reage. A questão é como se reage a essa questão da crise. Porque você vê, por exemplo, lugares como o Japão, que depois de um maremoto, as pessoas rapidamente se reorganizam, um ano depois o lugar está mais produtivo do que antes. Tem gente que um ano não consegue arrumar nem o próprio quarto, tá? Abre o guarda-roupa, despenca tudo ali, a pessoa... Então, isso é muito característico de como a pessoa vai processar a crise. Por que eu quis contextualizar assim? Porque é a mesma dialética do jornalista e da empresa jornalística. A empresa jornalística, ela está ali como uma iniciativa privada. E toda iniciativa tem como objetivo o lucro. Isso é fato. E não há que se questionar nisso. Mas como todo negócio, há princípios que devem ser respeitados. E um dos princípios que deveriam ser respeitados é o ato jornalístico. Então, quando ele sai com uma pauta e aquela pauta precisa ser feita e ela deve ser feita de maneira transparente e imparcial, o jornalista não pode ficar sob a censura da vala comercial que existe naquela empresa na qual ele trabalha. Mas para isso é necessário haver uma evolução, uma consciência, uma capacidade de gestão extremamente baseada na excelência e na qualidade, que nem sempre acontece. E muito se vê de profissionais que dizem assim, tal matéria é importante, aí a pessoa vai falar assim, mas eu vou ver lá com o meu editor se pode publicar. Eu espero que isso, com o passar do tempo, isso se descaracterize. Por quê? Porque não dá mais para você fazer o que o antigo dizia, né, que é tampar o sol com a peneira. Hoje, quem se furtar, mostrar o que de fato ocorre, vai se passar por ilegal, por irreal, por ilusório. Por quê? Rapidamente as pessoas comuns vão mostrar o que está acontecendo por outros meios. Então é preciso que as empresas sérias, elas se reposicionem e reativem a força jornalística. Aí eu acredito que a crise vai trazer o que a gente chama talvez de primavera, né? Para todo inverno há de se ter uma florada. Vamos falar um pouco da professora, da educadora Fabiana Silber. Você tem uma paixão por educar, né? É visível, a gente acompanha a sua vida com os acadêmicos, sua vida na faculdade.
existe essa coisa que te inspira muito. O que é? É verdade, é inegável. Apesar disso também trazer consigo, né, uma característica que nem sempre nutre a favor, que é assim, essa vaidade, falar, nossa, eu realmente tenho uma grande paixão por ser professora. O que nutre é essa possibilidade de professar no outro, porque o ensino ele é reflexivo. Ao mesmo tempo que você oferece uma oportunidade de aprendizado, você também recebe ali a chance de se lapidar. Então, essa troca diária, ela nos faz ter uma percepção do mundo de uma maneira muito mais ampliada. E isso, para mim, é muito importante, porque eu sou uma pessoa combatente dos estigmas, dos preconceitos, das nivelações rasas. Eu entro em desacordo sempre quando as pessoas se radicalizam em posições que trazem atitudes que denigrem, atitudes que mancham, né, essa condição natural que a vida imprime em nós, porque é tudo muito bonito no existir. Mas aí a gente vai criando uma série de problemáticas para as questões e vai traduzindo como se aquele ato que é quase milagroso, que é esse de existir, fosse algo, né, que trouxesse adoecimentos. E eu vejo que a única forma nossa hoje na sociedade para que nós consigamos com o ser humano um desenvolvimento é a educação. Porque nós crescemos muito em vários aspectos, nós temos uma agigantada capacidade hoje tecnológica, descobertas inéditas no mundo sobre as diversidades de segmentos mais competentes, assim, a sociedade conseguiu trazer à tona uma imensa qualificação em diversos resultados, mas enquanto gente, nós ainda somos muito pequenos. Nós ainda somos movidos por valores muito inferiores. Então, a educação é a única maneira que se tem, porque ela é repetitiva, de aproximar o indivíduo desse entendimento da evolução. E aí a educação desde o momento em que a pessoa nasce, é uma educação compartilhada, não é só o professor, é a sociedade como um todo. Mas hoje quem carrega isso mais arduamente é o professor, que fica, né, com a responsabilidade de dar respostas a respeito do indivíduo. E ser professor é uma grande honra, tem que ter muita gratidão para que o outro te aceite, para que ele compreenda também que você está ali com um propósito de contribuir para que ele realize os sonhos. E é bom fazer parte dessa história do outro, quando ele consegue chegar àquele lugar que ele acredita que ele mereça ter e ele se recorde de quem o fez melhor. Porque também quem quer ser professor para trazer dolo, para provocar no outro uma incapacidade, o que é muito comum, porque o ego é um estado muito perigoso, né? E você precisa ter um zelo muito grande para não fazer dele uma moeda de troca, aí o indivíduo acaba usando o professor como uma referência. A gente sempre tem isso, né? O profissional que você lembra e fala, nossa, que bom, contribuiu. E tem aquele que você fala, Deus me livre, não quero nunca mais ver. Porque é uma relação muito íntima, muito aproximada, né? Lida ali com uma série de questões. E também, sabe, é um ato muito desafiante. Eu estou insistindo nesse assunto porque eu acho que muita gente enfrenta esse paradigma todos os dias na educação e ainda não se tem o olhar sobre o professor que se deveria ter. Do cuidado, do zelo, do quanto esse profissional merece respeito, merece investimentos. Você não vê um programa, uma política pública que é direcionada para a qualificação, para o processo de atenção ao professor. Porque você tem, por exemplo, um atendimento, hoje qualquer profissional se atende um por um. Normalmente você vai a um médico para um paciente, né? É um professor para uma sala de 80 alunos ou mais. Então, assim, é preciso também reconhecer o professor na excelência que ele tem de capacitação dos indivíduos no dia de hoje e na sequência disso, enquanto esse indivíduo leva essa herança e também transforma os dias para melhor, que tomara que seja assim, para melhor. O estudante universitário, ele por si só, ele é insurgente, né? E trabalhar esse processo aí, esse processo criativo e da mesma maneira manter a disciplina, como é que funciona? É desgastante? Muito. Até porque hoje existe uma pergunta que não se pode calar. Que tipo de disciplina?
Porque quando você fala, por exemplo, com uma criança, está numa sala, tem 30 meninos, e o menino está conversando, o menino está falando, ele quer desenhar, ele quer fazer e etc. E aí você fala para ele, silêncio, tá certo? Tá errado? É difícil responder isso, porque se ele está no ápice da criatividade, se aquele momento de barulho, se aquela ação dele energética é uma forma que ele tem de consolidar o processo criativo dele, você tolir, você reprimir, tá certo? Ou você não fazer. Então é sempre essa dialética de mamanda caducando, até que ponto você deve investir na formação do ser humano. Até porque a gente vive um contraditório no mercado. Há de se querer pessoas que tenham capacidades múltiplas, inteligentes, proativas, empreendedoras. É isso que se fala. Gente que faz e etc, e etc, e etc. Mas ao mesmo tempo, quando você faz um concurso público, o que se cobra é o conceito. A prova requer um decoreba. Quem melhor guardou aquela técnica, quem melhor conseguiu apreender aquele conteúdo, vai passar. Então existe um contraditório na educação, que é assim, o que se quer que se forme? Gente com capacidade e com técnica, com capacidade, só com técnica, porque no concurso que se vê hoje no Brasil, o que se cobra é a técnica, é o que se vê ainda. Tem algumas experiências aí mudando isso, mas ainda é muito inovadora essa tentativa. Então o que se quer dessas pessoas realmente? Porque é claro que a pessoa tem que saber a técnica para ela poder fazer bem a ciência que ela vai aplicar, mas ela também tem que ter formações conjuntas naquilo ali, porque senão ela vai virar só um técnico e aí vai virar um ser incapaz de socialmente se dar no processo de evolução do conjunto. Aí vão ficando pessoas como a gente vê hoje mais comumente, individualistas, baseadas apenas no querer pessoal, como se a própria vida fosse mais importante que todas as outras coisas. E isso é muito complicado na educação ainda. Isso me conduz a te pedir uma outra análise, porque nós vivemos mesmo, de um modo geral, no mundo da lógica, né? No mundo matemático. Nós temos os horários, nós temos as despesas, nós temos os compromissos, então ali cronometrado. Para formar essa pessoa, porque se eu entendi bem, você ressalta muito a formação da pessoa, da cidadania, dos valores, né? Dos valores éticos, dos valores humanos. E como que essa pessoa, e isso envolve um pouco de arte, envolve muito de arte, né? Essa pessoa que aprende ali no mundo acadêmico uma maneira de existir, de uma maneira teórica, e ela migra para o mercado de trabalho. Ela fica perdida? Como que ela é recebida? E nesse contexto, assim, também é uma ideia longa, mas nós somos mamíferos, começa daí, vai para o fato de que nós somos humanos ou estamos tentando nos humanizar, mas somos seres ditos racionais e, em tese, nós temos que conviver em conjunto. É isso que se propõe e é isso que se quer. Porque se você for entrar nos primórdios aí dos pensamentos sobre o que faz o indivíduo se sentir aceito, feliz, bem em sociedade, nós vamos migrar para os valores. E aí a gente está vivendo uma época muito do relativismo, que é perigoso. Porque se você fala o que é valor, pode ser que alguém levante e diga, depende. E esse depende nem sempre cabe. Então, na verdade, o que se observa nesse contexto é que o ideal é a formação intrínseca, integrada de tudo. Não só uma pessoa técnica, não só uma pessoa humanizada, mas uma pessoa com capacidades cidadãs e valorosas, de se entender como parte de um coletivo e, dentro desse propósito, contribuir para o sucesso dessa comunidade e ter também as suas próprias individualidades e excelências respeitadas. Seria esse o modelo ideal, que ainda está em construção, mas que eu acredito, porque sou uma otimista, que vai se concretizar com o passar do tempo. Tudo é muito novo ainda, a gente é porque tem muita ânsia de que as coisas aconteçam de uma maneira muito rápida. Outra coisa que você acredita é no terceiro setor, né? Muito. Primeiro é o Estado, segundo é o mercado, falando assim em linhas gerais, né? E o terceiro são as ONGs. Você acredita muito mesmo que as ONGs, a pessoa, aí a gente volta para o indivíduo,
nessa transformação? Eu acredito, é uma das minhas linhas de pesquisa. Eu acredito muito porque hoje a única área organizadamente mercadológica que tem se interessado pelo indivíduo é a área que está conectada ao terceiro setor, são as empresas desse segmento. Muita gente não entende ainda o que é, né? Então nós temos as empresas privadas que trabalham com um propósito específico de lucro. Nós temos as empresas públicas que fazem a gestão de todos esses tributos e dos orçamentos que pertencem a todos os cidadãos. E nós temos as empresas que elas são chamadas de sem lucratividade ou empresas sem fins lucrativos. Na verdade, não é que essas empresas não querem ter resultados, elas querem, mas a destinação desse lucro é que é diferente. A empresa privada, ela pega o lucro e reparte entre os seus donos, seus sócios. A empresa de terceiro setor, ela reaplica esses projetos para toda uma comunidade. Então, por exemplo, hoje todas as igrejas são empresas de terceiro setor, todas as organizações não governamentais, todas as ONGs são empresas de terceiro setor, as OCIPs, as organizações governamentais que estão ligadas aos processos, por exemplo, sociais. Nós temos hoje todas as empresas que são muitas vezes de terceiro setor, tem algumas que não, que são as associações que representam classes. São empresas que movimentam as ideias e os pensamentos coletivos. E o indivíduo, todo ser, ele tem, em algum momento da vida, um estado de decadência. Nós somos como estações. Em momentos da vida a gente tem uma fase de florir e a gente tem momentos que nós somos inverno e nós entramos num processo de contenção. Todos temos. E ali naquele momento nós alcançamos o retorno, a reinserção, nós conseguimos a recuperação necessária para continuar a nossa caminhada com o apoio, o aporte de pessoas que estejam realmente interessadas no nosso sucesso. E hoje o que se vê em relação a isso, essa excelência, só no terceiro setor. Porque todas as pessoas que estão vulneráveis, em situação de risco, todas as pessoas que tiveram temporariamente ou estão já de uma forma mais definitiva em circunstâncias que são dentro da sociedade consideradas, né, como diferenciadas, especiais, essas pessoas hoje só encontram o respaldo que elas precisam no terceiro setor. Tá vendo? Você é muito engajada, tem um olhar muito abrangente sobre os movimentos culturais também, movimentos culturais, movimentos artísticos. E alguma parte da arte, a gente pode ver que existe uma abstração, existe uma subjetividade, embora ela seja transformadora. E como que ela pode transformar o ser humano dentro dessa subjetividade? Hoje, na minha visão de pesquisa, a única forma que está consolidada, existem outras, mas a que está consolidada e que pode provocar essa mudança efetiva e viavelmente é por meio da arte. A arte ela é muito estigmatizada e ela tem muitas vezes para as pessoas um viés de preconceito. Ou, ao contrário, ela é muito elitizada e a visão burguesa sobre a arte afasta as pessoas. Há de se fazer um processo educativo para que as pessoas compreendam a arte como um movimento de evolução social e pessoal. Então, por exemplo, uma pessoa que vai ao teatro, ela vai para se distrair, ela vai para ali viver um momento, né, onde ela pode experimentar uma nova linguagem, mas ela sai dali também com uma reflexão. É impossível que uma pessoa, ao vivenciar essa experiência, não traduza depois essa experiência em algum momento, talvez não imediatamente, talvez aquilo ali vai ser mais longevo, ela vai perceber aquilo depois, mas é impossível que essa transformação ela aconteça sem essa manifestação artística do ser. E é difícil para as pessoas entenderem isso. Por exemplo, muita gente vai numa exposição de arte, vê uma pintura moderna e fala, gente, não estou entendendo nada que está aqui, o que é isso? Por quê? Porque ali faltou repertório, faltou contextualização histórica, talvez a pessoa estudou arte contemporânea lá no ensino fundamental, mas não se recordou daquilo e não fez a interligação. Por isso que a educação também tem um papel decisivo de casar com a arte.
Esse matrimônio precisa ser uma aliança estratégica. Por quê? Porque a educação tem que contextualizar o que está sendo feito com a praticidade, a aplicabilidade disso na vida. Porque ninguém mais aguenta estudar sem entender para que vai usar aquilo, aonde vai usar. E isso é importante no processo artístico. E é claro também que a gente tem que fazer um posicionamento de demonstrar que a arte tem salvado muitas vidas. Hoje o que se observa é que as pessoas que estão inseridas em situações relacionadas muitas vezes à concretude de ambientes ou de estigmas em que elas estão em risco, é indo para esse caminho de educação e arte que elas encontram as possibilidades ali crescentes de serem de alguma forma entendidas como um cidadão que tem valor. Por exemplo, uma pessoa que estuda dança, ela vai dançar para se divertir, ela vai fazer uma atividade física importante, mas ela também vai aprender sobre autoestima. Ela também vai experimentar a ideia de dançar em conjunto e saber que ela precisa fazer aquele passo com o grupo para que seja harmônico. Tudo isso vai significar depois na vida dela um aprendizado na aplicabilidade das rotinas. Então a arte, sem dúvida, tem que ser pensada de uma maneira um pouco mais séria. E dentro da questão do gênero, você é ferrenha defensora da valorização das mulheres. Você se considera feminista? Não. Porque eu tenho todo o respeito para os machistas e para os feministas. E prefiro me manter numa posição que ainda não tem como nominar. Por quê? Porque eu não concordo com essa discrepância, que é a que eu entendo e nem sei se é assim que é feita, de que tem que haver essa paridade. E que isso é feito de uma forma que um é melhor ou o outro é pior, ou um faz mais e o outro faz menos. Eu discordo disso. Eu convenho de um pensamento, eu vou brincar aqui, vou falar que é um pensamento lego. Acho que nós somos feitos para ser encaixes. E a partir do momento que a gente se encaixa, é que a gente consegue fazer uma construção. Não consigo ver nenhuma construção desencaixada. Uma semente, quando brota, é porque ela tem um encaixe com a terra e ali há um processo que faz com que ela tenha segurança para brotar, um cultivo e etc. Então eu não gosto dessa visão que gera um processo de separação. E o que eu vi até hoje é assim, uma fala muito relacionada a que a mulher ela tem determinadas coisas que devem ser vistas como superiores ou que o homem tenha também como superior. Não, eu acho que foram feitos para ter encaixes. Por exemplo, uma mulher no mercado de trabalho, hormonalmente, ela tem características diferentes, elas têm que ser respeitadas, sim, assim como o homem também. Se cobra muitas vezes do homem determinados comportamentos para os quais ele nem foi educado e ele também não tem uma proposição. Então, por que não se pode usar os potenciais dos dois para todo um processo de crescimento pessoal, intelectual, social? Esse separatismo que a gente insiste tanto, ele é útil durante um tempo para poder ter posicionamento, empoderamento. Mas ficar depois repetindo e discutindo isso eternamente, eu acho que é desgastante. Por exemplo, hoje, a mulher já sabe que ela pode ocupar espaços em todos os lugares, ela já tem formação, competência para isso. Se ela viver qualquer tipo de situação que ela seja ali menosprezada ou constrangida, ela tem que denunciar, tem órgãos competentes para isso. É fato que a cultura ainda é muito forte, porque o tempo em que a mulher pôde assumir esse papel é muito pequeno, se você comparar com o tempo que os homens já assumem. Até o fato de falar, de votar, coisas assim tão óbvias, são muito recentes. Então é claro que isso ainda gera um tipo de diferença, seja salarial, seja de posicionamento, mas se você fizer uma análise honesta, sempre houveram mulheres incríveis que fizeram transformações impressionantes e que são responsáveis por uma série de conquistas que nós temos hoje. O que acontece é que esse separatismo, na minha visão, ele gera uma continuidade. Então, continua se educando menina para ser menina, menino para ser menino.
né? Menina para usar rosa, menino para usar azul, menina para brincar de boneca, menino para brincar de carrinho. E enquanto esse separatismo faz toda essa avalanche, nós continuamos caminhando lentamente nesse processo de igualdade que é para o qual todo mundo se põe. Eu talvez esteja insegura nessa minha colocação porque eu não consigo dar um nome para esse espaço no qual eu me classifico. Mas você consegue identificar dentro dessa leitura onde é que a mulher deve pisar no freio e onde é que ela deve acelerar um pouco mais? Não consigo, porque isso é muito temeroso. Na verdade, o que a gente tem ainda desse estigma machista e do processo cultural, ainda é para nós muito difícil e muito misturado com os nossos valores. Então, por exemplo, esses dias, uma pessoa comentou comigo, a gente estava andando na rua e tinha um senhor, um homem fazendo caminhada na rua de short, só de short. E a pessoa olhou e falou assim, ai, nossa, a pessoa caminhando sem camisa, estava quente, estava um calor, o lugar da caminhada era próximo a um parque, onde as pessoas caminham mesmo. Então, assim, eu realmente não consegui identificar nenhum problema nisso. Mas aí a discussão, ela continuou no seguinte sentido, e se fosse uma mulher? E se ela estivesse caminhando só de short? Qual seria a diferença? Por que ela pode ou ele pode? Então isso tudo é muito misturado ainda, né? Eu posso caminhar só de short numa praia, mas não pode se caminhar num parque onde é próprio para caminhada. Ainda tem uma série de questões que precisam ser inflamadas, discutidas, debatidas, de formas mais intensas para a gente chegar a algumas conclusões. O próprio processo de amamentação é o fato mais preponderante do momento. O bebê tem fome, ele come, dependendo do tipo de rotina, num período muito curto. A mulher precisa, às vezes, ordenhar, às vezes ela volta para o ambiente de trabalho e ela precisa amamentar. Então, você vê a polêmica em torno disso, que a mulher não deve amamentar em locais públicos. Então, todo esse assunto, tá vendo? Ele ainda dá margem, assim, para uma série de questões que precisam ser um pouco mais aprofundadas. Eu espero que a sociedade seja menos hipócrita e discuta assuntos que são realmente importantes para os seres humanos de uma maneira mais autêntica, para a gente conseguir um resultado um pouco mais atual e não ficar só no discurso. Fabiana Silva também é palestrante motivacional, de desenvolvimento de pessoas, né? De gestão de conflitos também. A gente vê que as pessoas estão procurando cada vez mais essa busca. E o que você avalia, como que você analisa? As pessoas estão mais doentes, estão mais vazias, estão mais tristonhas e elas querem realmente uma mudança interna? Estamos adoecidos. Apesar de eu realmente manter minha esperança, meu otimismo e minha atuação no sentido em que nós possamos refletir e mudar esse rumo. Mas estamos sim, porque vivemos uma era de ter e não de ser. E nessa constância de adquirir tudo para preencher aquilo que a gente considerava como importante, nós fomos cada dia mais percebendo que ter tudo que a gente acreditava não era suficiente. E nesse caminho exagerado, nós esquecemos de construir o ato de ser. Isso se constrói como? Com presença, com pensamento, com troca, com entendimento, com alegria, com vivência. Então nós ficamos mais intolerantes, nos afastamos mais, buscamos mais as redes como uma proposta de perfeição. Nós passamos a ter padrões como referência e tudo que nós consideramos como ótimo, bonito, também vem desses padrões. Nós perdemos a característica de pensar de maneira autêntica, passamos a pensar de maneira coletiva e tudo isso tem trazido uma insatisfação muito grande. Nunca se viu em uma época anterior a essa, em pesquisas realizadas no mundo todo, nunca se viu um número de pessoas com tanta medicação, com tantos adoecimentos, com tantas desistências, com tantos comportamentos depressivos. É a primeira era em que se observa isso de uma maneira muito explícita. E é claro que há de se trazer à tona algumas questões, como por exemplo, o cotidiano precisa ser feito de certas veracidades.
Porque por mais que você tenha um personagem para que em sociedade aquilo seja visto e considerado como algo extremamente admirável, quando você retorna para os seus momentos de solidão, e todos nós temos esses momentos inevitavelmente, a verdade é muito absoluta, então ela fica muito grande. E aí você precisa recompor, retomar as máscaras para no dia seguinte começar de novo aquela odisseia. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai ficar um fardo pesado demais para carregar. E aí, a gente começa a observar uma mudança já. Né? Os próprios, hoje, as comunidades mais jovens, a gente já vê essa mudança. As pessoas já aceitam os diferentes, já não são mais tão intolerantes, já buscam convivências que sejam convivências mais em grupo, essa retomada do ambiental, da vivência mais natural, das preservações dos nossos recursos, tudo isso já foi uma tomada de consciência dessa nova geração. Eu gosto de dizer muito que a nossa época, independente da idade, é como se a gente estivesse em cima de um caminhão de mudança. Nós sabemos tudo o que aconteceu no passado, compreendemos o que não pode ser repetido e a gente enxerga como deve ser e de que maneira seria bom que fosse o futuro e as ações que devem ser feitas hoje para isso. Mas a gente ainda está em cima do caminhão, nem está lá, nem no futuro. Então é uma geração realmente que foi muito sacrificada por toda essa odisseia de tempo. As pessoas hoje acordam 5 horas da manhã, dormem 1 hora da manhã. Elas ficam em atividade esse período todo e em tudo elas têm que ser maravilhosas. Em todo o tempo, não há ali nenhum momento em que ela possa receber o direito de falar, nossa, hoje eu não fui uma boa esposa, ela tem que ser a melhor. Não, mas hoje eu não fui uma boa aluna. Não, você tem que ser a melhor aluna. E assim, essa exigência de perfeição baseada num modelo que é um produto, isso é muito perigoso. Porque, por exemplo, você vê uma capa de revista, aquela pessoa da capa de revista, ela foi pensada, ela está no ambiente certo, com a luz certa, um cabelo pensado, ela é um biotipo para aquele produto, para vender aquela marca. Só que aí todo mundo passa a querer e a tentar se parecer com aquele modelo, sendo que aquilo é a profissão da pessoa. Então vira realmente uma situação muito atípica para o indivíduo que fica buscando insaciavelmente essa aprovação. E isso tem trazido para todos nós essa dificuldade de relacionamento, em que as pessoas agora têm, né, uma tendência de dizer assim, se você quer, não quer, estou indo. Não existe essa resiliência de construção. Imagina se você começa a construir uma casa, aí você faz ali uma fileira, aí você fala assim, não, então tá bom, então não quer, então desmancha. Essa construção nunca vai sair, nunca vai terminar. Então eu realmente trabalho muito e tenho feito aí dentro do que eu acredito o máximo para que as pessoas possam ter essa reflexão e esse renutrir de que a vida foi feita para a gente ser feliz, para a gente ser amado e para a gente também fazer isso pelo próximo. Em que pesa essa realidade assim, de angústia, uma realidade poliqueixosa, existe também esse reinventar que você propõe, né? Então, para finalizar, quero te perguntar qual que é o seu sonho, o seu grande sonho. Todos nós temos algum, né? Eu sonho de uma forma mais idealista ainda, e tomara que seja assim sempre, mas ainda de que as pessoas elas possam cuidar mais da própria vida. Inclusive eu mesma, cuidar mais da minha própria vida. Eu acho que isso é um sonho muito grande, mas ele ainda é meu maior. Porque eu penso que a partir do momento que a gente levantar o corpo, a alma, o espírito, a atitude e falar, olha, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou fazer com que isso seja bom, eu vou me dedicar a que isso seja bacana, eu vou criar ideias que sejam prósperas para mim e para o próximo. E olhar para o outro com mais compaixão, com mais generosidade, com mais respeito, eu penso que a gente viveria num mundo muito feliz, onde a gente teria uma liberdade para ser, porque hoje a gente está muito preso dentro de si mesmo, preso nas redes, preso dentro de casa. A violência é muito forte em tudo. A gente fala muito da violência física, mas a gente tem uma violência emocional enorme, uma violência espiritual grande. A gente tem aí guerras de todos os tipos instaladas no mundo inteiro. Então, meu sonho mais idealista é esse, porque eu acredito realmente que se a gente cuidar da própria vida de uma maneira amorosa, a gente faz com que o dia seja melhor para todo mundo.
E o dia é o resumo da vida. Um dia feliz, uma vida feliz. Muito obrigada, Fabiana Silva. Muito obrigada por estar aqui. Foi uma alegria mesmo poder bater esse papo, né? Nessa entrevista e você compartilhar com a gente esses valores sociais que agregam bastante. Obrigada. Eu que agradeço, uma gratidão imensa, uma alegria enorme, uma emoção e a oportunidade assim, de poder falar de assuntos tão importantes para mim, que mostra também a sua grandeza, que sempre lhe foi muito peculiar. Desejo muito sucesso, que você seja cada vez mais abençoada e protegida e que o programa já tão consolidado, tão referenciado, ganhe mais ainda oportunidades por mais vezes de veiculação, para que as pessoas possam ter essa chance de reflexão. Muito obrigada. Amém. Muitas bênçãos para todos nós. Eu entrevistei a professora universitária Fabiana Silva, jornalista, comunicóloga. Muito obrigada por sua audiência e até breve. Continue aqui conosco no 61.3.